Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Raul, bom dia, Brasília. E hoje novidades aqui no estúdio, né? Isso, grandes novidades. Novo presidente eleito da CUT-DF, Rodrigo Brito, que esteve conosco uma semana, 10 dias antes do pleito eleitoral, e o Canal do Trabalhador, com acesso à informação privilegiada, já anunciava antecipadamente a vitória dele. Graças a Deus foi feita uma composição e daqui a algumas semanas Rodrigo Brito assume os destinos da maior central sindical do DF. Com ele também Douglas de Almeida Cunha, secretário da Juventude. Bom dia a ambos, bem-vindos. Bom dia, Raul, bom dia, Rodrigo. É um prazer estar com vocês novamente aqui no programa. Está mais sorridente, mais tranquilo hoje, né? Mais tranquilo, mas também já pensando nas demandas que vamos ter pelo futuro. O fardo pesado que vem aí, né? Com certeza, mas bastante positivo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Raul, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Douglas. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com toda a classe trabalhadora. O Rodrigo de Paula, como presidente do Sinproep, comandou também uma delegação, eu ia falar uma delegação de delegados, né? Comandou a delegação dos sindicatos professores na eleição da CUT. Rodrigo, você participou ativamente na condição de eleitor, inclusive, né? Isso. Como é que foi essa disputa, essa composição lá? Então, o Congresso foi um momento onde todos os sindicatos em torno da CUT reafirmaram as bandeiras para a nossa entidade, né? E foi um congresso onde nós tivemos uma chapa de unidade construída depois de um amplo debate, onde nós tivemos aqui o nosso presidente do Sindicato dos Bancários e meu xará, Rodrigo Brito, como eleito como presidente, né? E já com a impressão e com a marca da juventude, né, Rodrigo? Quais são as perspectivas aí, Rodrigo, para esse próximo mandato? Eu, como o Raul disse, tive o prazer de participar. Eu tenho certeza que essa gestão vai ser uma gestão que promete muito, sabe, Raul? Então, as perspectivas para o próximo mandato, as nossas perspectivas estar fazendo uma atuação, sempre buscando avançar nas conquistas para a classe trabalhadora, reafirmando os princípios onde foram forjados a nossa central, mas implementando uma nova prática de atuação, onde a gente consiga fazer uma análise da atual conjuntura e uma análise da juventude trabalhadora que precisamos dialogar bastante com ela. Então, esperamos, dentro de uma linha onde haja um investimento pesado na comunicação, na formação e no trabalho de base, conseguir chegar a esses jovens trabalhadores e reafirmar os princípios da nossa central e fazer com que a Central Única dos Trabalhadores esteja cada vez mais defendendo melhorias para a sociedade brasiliense. Rodrigo, a CUT-DF, ela tem sido marcada nas últimas gestões, notadamente mais pela defesa dos interesses do servidor público, né? Talvez por ter à sua frente, geralmente, mais sindicatos de servidores públicos. A tua eleição e a posse daqui a algumas semanas é uma guinada para o setor privado ou não? Não necessariamente. Pela experiência no Sindicato dos Bancários de Brasília, a experiência que nós tivemos lá facilita muito, uma vez que nós tratamos e cuidamos da vida de trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado. A nossa ideia é fazer um levantamento das demandas das categorias, ouvindo os seus sindicatos, e a partir dessas demandas e a partir dessa plataforma de atividades, de eixos que temos que trabalhar, a gente conseguir fazer uma atuação tanto para os servidores públicos do Distrito Federal, quanto para os servidores públicos federais e para o setor privado. Ou seja, onde estiver uma necessidade da central atuar em defesa do trabalhador, com certeza a sua direção estará trabalhando. E tem a primeira compromisso de campanha, o Rodrigo já disse que vai cumprir, Raul, que é visitar todos os sindicatos filiados, né? Parece que a ideia, não é isso, Rodrigo? Visitar os sindicatos e a partir de cada demanda dos sindicatos, a CUT vai fazer um grande planejamento para a próxima gestão, não é isso, Rodrigo? Exatamente. A ideia nossa é estar realizando reuniões com as direções dos sindicatos e nessas reuniões a gente ter a capacidade de fazer um planejamento no final, onde a gente defina quais são os diretores que vão estar acompanhando o cotidiano desses sindicatos, para que a gente realmente consiga atender os anseios de todas as categorias, né? E dessa forma dar um salto na qualidade
né, dos sindicatos e dar um salto na qualidade dos avanços para a classe trabalhadora, ou seja, profissionalizar ainda mais o movimento sindical para que a gente consiga representar e atender os anseios dos trabalhadores. Queria fazer uma pergunta ao Douglas agora. O Douglas, o sindicato dele é um sindicato muito complexo de atuar, minha forma de ver, até porque já atuamos em lados opostos do balcão, não é, Douglas? O sindicato Douglas representa os trabalhadores das autarquias federais especiais, Conselho Regional de Medicina, Química, OAB, Conselho Regional e Federal de Enfermagem, CREA, CONFEA e por aí vai, né? São quantas autarquias mais ou menos, Douglas? Em Brasília nós temos hoje 48 conselhos. 48 conselhos. Isso, eles se dividem entre regionais e federais e algumas entidades... 24 regionais e 24 federais ou 48 de cada? Não, são 22 regionais e 22 federais. E existem algumas entidades, como as caixas de assistência, que são entidades privadas, mas que pertencem também à nossa categoria. E são trabalhadores que têm um duplo tratamento, né? Exato. E pela legislação deveriam ter tratamento estatutário, todavia são seletistas, né? Perfeito. E as autarquias acho que não têm obrigação nem como estatutário, nem como seletista, então nunca cumprem as legislações, né? A gente costuma brincar que a gente vive o pior dos dois mundos, né? Tudo que há de ruim da CLT se aplica a nós e tudo que há de ruim do estatutário também se aplica. Quando é coisa boa da CLT, não, são estatutários. São estatutários. Quando são benesses do estatuto, não, também são não. seletistas. Perfeito. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Os conselhos se recusam a negociar sob a alegação que são autarquias públicas, ao mesmo tempo que demitem os seus servidores sem processo administrativo, sem cumprir os ritos da Lei 8.112. E aí, vivendo nesse limbo, a gente tem uma série de dificuldades de filiação, de fazer a luta sindical em si, porque os próprios trabalhadores têm medo da situação em que eles vivem hoje. Então, é difícil avançar numa perspectiva salarial, de conquistas para os trabalhadores, ao mesmo tempo que você tem esse entrave, que é a espada de a qualquer momento ser demitido, de ser mandado embora da sua autarquia sem nenhum processo, sem nenhum procedimento. Para nossa sorte, recentemente o STJ proferiu uma decisão enquadrando todos os trabalhadores em conselhos como estatutários, o que a gente tem uma perspectiva muito interessante para o futuro próximo. Então, esperamos que o Judiciário faça justiça e resolva essa celeuma que a gente vive aí, né? Rodrigo, queria fazer um bate-bola rápido contigo aqui. A tua posição como presidente eleito, não a posição da CUT, que até vocês não se reuniram ainda, mas a tua posição sobre algumas questões pontuais. Imposto sindical. Nós defendemos o fim do imposto sindical e a livre organização dos trabalhadores para que eles possam definir a forma de arrecadação de finanças para tocar o dia a dia dos seus sindicatos. 40 horas semanais. É algo que é prioritário. Nós temos que conseguir avançar e conquistar para todos os trabalhadores. Uma das principais bandeiras de luta. Exatamente. Fator previdenciário. Também defendemos o fim do fator previdenciário. Fundação de previdência do servidor público. É algo que tem que ser analisado de acordo com a conjuntura, mas que, ao ser implementado, cabe aos trabalhadores terem a capacidade de se organizar e interferirem, de fato, na previdência para os servidores públicos. Ou seja, da mesma forma como, pegando o exemplo nosso dos bancários, nós temos a Caixa, o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que há uma paridade, que os servidores públicos tenham condições de gerir o seu fundo de previdência para conseguir, assim, ter uma gestão democrática e conseguir fazer o que ele funcione de fato para os trabalhadores. No teu sindicato dos bancários, os bancos privados também têm uma caixa de previdência ou não? É uma bandeira de luta nossa. Alguns bancos privados têm, outros não, mas nós temos um debate que é necessário para as instituições privadas a existência também, até como uma forma de garantia, de avanço para todos os trabalhadores bancários. Já chegou-se um debate de extrapolar a instituição financeira e ter para todo o ramo. Então é algo que entendemos que é necessário, sim, para o nosso conjunto de trabalhadores. Então, Rodrigo, durante o congresso, eu estive lá, foi bastante discutido a CUT e o GDF, né? Qual é a posição da CUT? A maior independência? Como é que está isso? Porque a gente teve há pouco tempo aí o desgaste, por exemplo, da greve dos professores. E me parece que nós tivemos aqui há pouco tempo com a Marli, do Sim de Saúde, né? E várias outras categorias já estão ameaçando
entrar em greve em função do GDF não ter cumprido alguns acordos feitos com a categoria. Qual vai ser a posição da CUT em relação ao governador Agnello? Não, então, o movimento sindical é de frente única. Independente de qual governo que esteja, ele tem que manter sua autonomia, sua independência e trabalhar defendendo os interesses da classe trabalhadora. Agora, obviamente, a cada pleito eleitoral, a gente defende um projeto que entendemos que é o melhor para os trabalhadores. No último, defendemos o projeto onde, na questão local, tinha o governador Agnello como candidato. Agora, o fato de defender o projeto não quer dizer que a gente vai ser submisso, vai acatar o que o governador entende ser melhor. Presépio, né? Com certeza não. Muito importante. A gente vai sempre manter a nossa autonomia e vamos respeitar as deliberações dos sindicatos, das categorias, e quando tiver que ser desenvolvida alguma luta encaminhada, a gente vai estar junto. Obviamente que a gente vai tentar fazer um papel no primeiro momento de interlocução, valorizar a negociação, valorizar o diálogo, procurar o governo para que a gente possa evitar um movimento grevista, um embate e resolver a questão na mesa de negociação. Agora, se na mesa de negociação a gente não conseguir resolver as demandas ou fazer com que os compromissos sejam realmente executados, cumpridos, a gente vai fazer o nosso papel, que é defender e apoiar os nossos sindicatos e fazer o enfrentamento até onde for necessário. Ou seja, a autonomia e independência da Central Única dos Trabalhadores, ela vai ser carro-chefe e ela nunca vai ser colocada de lado, independente de governo nenhum. E você acredita que existe clima, que existe possibilidade para uma greve geral dos servidores? Eu entendo que é algo que, se for necessário, tem que ser construído. Neste momento, a gente tem o Sindsaúde, temos o Sindetran, alguns sindicatos que estão com a possibilidade de entrar em greve. Mas eu acredito que ainda não é o momento de uma greve geral. É o momento, sim, de chamar o governo para dialogar com essas categorias e resolver os problemas. Agora, obviamente, independente de governo, nós temos uma estratégia que, com certeza, ela não vai ser construída em um ano, e sim em vários anos. A gente pensa numa CUT até 2022, que é uma estratégia de cada vez você unificar mais as bandeiras de luta das categorias e dos ramos para fazer movimentos de massa e movimentos unificados. Então, pode ser que, independente de ser governo Agnello ou governos que viram pela frente, a gente venha ter no futuro um movimento de uma mobilização geral dos trabalhadores, que pode desencadear numa negociação positiva, construída, se é uma necessidade de uma greve, ou até numa greve caso os nossos pleitos não sejam atendidos. É fundamental também, Rodrigo? Eu acompanhei um pouquinho a campanha e parece que a intenção também é da CUT estar muito mais próxima da sociedade, Até porque boa parte das bandeiras, por exemplo, eu pego o Sindicato dos Rodoviários. Quando o Sindicato dos Rodoviários entra em campanha salarial, não é só a questão financeira, é a questão da qualidade do transporte público. E parece que a intenção da CUT é estar dialogando também com a comunidade, não é isso, Rodrigo? Exatamente. A gente tem que ter capacidade de dialogar com a sociedade brasiliense e também com todo o conjunto de trabalhadores do entorno. Temos que pegar determinados pontos que são importantes, não ficar limitados à questão corporativa, e a partir desses pontos a gente tem a capacidade de fazer um diálogo. Ou seja, o trabalhador ele não vive apenas da remuneração, ele também, todas as demais questões fora do seu horário de trabalho são de suma importância. E a gente tem que atuar nisso, então valorizar a cultura, o lazer, transporte, segurança, para que a gente consiga construir, a partir daí, melhorias para o conjunto de trabalhadores. Rodrigo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida para falar mais um pouco sobre a CUT-DF e a nova gestão que se avizinha. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. O Canal do Trabalhador está de volta com Rodrigo Brito, presidente eleito da CUT, e Douglas Cunha, diretor da Juventude da Central Única dos Trabalhadores. Então, Xará, quando que vai ser a posse da nova diretoria eleita? Então, a posse da nova direção da Central Única dos Trabalhadores ocorrerá nos próximos dias
e será uma posse bastante diferenciada. Iremos, até dando um pouco da nova cara que queremos para a direção, iremos realizar uma posse onde a gente consiga envolver cultura, né, por meio de teatro, música, fazer uma coisa bem alternativa e utilizando justamente esses mecanismos, passar a mensagem que queremos passar para a classe trabalhadora, que teremos uma central autônoma, independente, de luta e que com certeza irá conseguir dialogar com essa juventude que está se inserindo no mercado de trabalho. Fala em juventude, Douglas. Projetos para a juventude trabalhadora. O Rodrigo, na gestão dele no Sindicato dos Bancários, é um sindicato que se caracteriza muito por pleitos culturais, campanhas culturais. Quer dizer, além da luta, que é um sindicato bastante combativo, né? Tem assim uma pauta cultural enorme, né? Existe algum projeto já para a nova gestão da CUT-DF? A princípio, foi discutido um pouco ainda durante a campanha do Rodrigo à presidência da CUT, um projeto de criarmos um salário mínimo regional. Isso beneficiará diretamente o jovem, mas não apenas essa categoria jovem, também trabalhadores de categorias um pouco mais humildes, como nós temos o caso do pessoal de limpeza urbanitária, o pessoal terceirizado, e a intenção é tentar dialogar com o governo para encaminharmos aí um projeto que crie um salário mínimo regional acima do salário mínimo federal, já que sabemos que Brasília tem um dos custos de vida mais altos do nosso país. Perfeito. Então, Rodrigo, só para quem está em casa entenda, a CUT hoje ela reúne quantos sindicatos, quantas federações e confederações filiadas? A CUT-DF, Rodrigo. Em número de sindicatos, são mais de 70, e somando federações e associações, nós temos quase 90. Então, são trabalhadores que são tanto do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do entorno, né, e trabalhadores dos setores urbanos, rurais, públicos e privados. Ou seja, a CUT representa mais de 90% dos trabalhadores do DF. Né? Então é uma responsabilidade muito grande, né, Raul? Está à frente de uma grande entidade. Né? Em termos de trabalhadores, você tem ideia de qual é o número que representa hoje? Não, em termos de trabalhadores, nós hoje representamos em torno de 250 mil sindicalizados e um pouco mais de 600 mil trabalhadores na base, e os trabalhadores formais. Agora, obviamente, há aqueles trabalhadores informais e os jovens, né, que estão em procura de ascensão no mercado de trabalho. Acaba que, na prática, a gente vai fazer um esforço para dialogar com todo esse conjunto de trabalhadores. Você teve uma carreira sindical, eu diria que meteórica, né? Você ingressou no Banco Brasil em seguida. Menos de um ano, minha empresa já foi delegado sindical, em seguida já tomou a presidência, né? E agora com 33 anos de idade já na presidência do organismo sindical mais poderoso da capital da República, né? E comandar o universo e brigar pelos direitos de 600 mil famílias. Não dá um friozinho na barriga? Não, com certeza é um desafio. Você acha que vai preservar essa cabeleira até o final do mandato? Isso aí acaba. Quando eu assumi a presidência dos sindicatos bancários, eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Já vi que não vou ter ainda não vai durar muito. Eu acho que não vai branquear igual os meus, não, viu? Não, você não. Agora, a gente conseguiu fazer uma dinâmica nessa chapa na CUT, onde a gente conseguiu casar a renovação com a experiência. Então, eu tenho certeza que vamos ter companheiros que já têm uma trajetória, uma experiência que irão contribuir de forma bastante positiva para que, em eventuais momentos de dificuldade, né, a gente consiga buscar uma solução para as demandas da classe trabalhadora. Então, como a luta do movimento sindical é uma luta coletiva, conseguimos construir um time bastante forte, e tenho certeza que com o apoio desse time a gente vai conseguir avançar bastante. Então, pelo fato de conhecer as companheiras e companheiros que estão ao lado, eu tenho bastante tranquilidade de estar gerindo a CUT nos próximos 3 anos. Rodrigo, boa sorte para você na nova gestão, sucesso frente à CUT-DF. Espero que a CUT-DF tenha as mesmas realizações, o mesmo êxito que o Sindicato dos Bancários, que tu presides hoje, esse mesmo exemplo de luta sindical conjugada com as demais necessidades dos trabalhadores, se possa levar essa experiência positiva lá para a CUT também. E o Canal Trabalhador fica totalmente à disposição da Central Sindical
para trazer os seus pleitos, as suas bandeiras, não apenas da CUT, como também de todos os sindicatos filiados que fazem parte da tua base. Eu que agradeço e, com certeza, o compromisso nosso é de desenvolver e trabalhar para realmente conseguir atender os anseios de todos que representamos. E agradeço a vocês a oportunidade de, mais uma vez, falar um pouco da nossa central e das demandas dos trabalhadores. Então, Rodrigo, Douglas, boa sorte. Eu faço parte dessa gestão e eu tenho certeza que essa gestão vai marcar a história dos trabalhadores aqui do Distrito Federal. Então, como o Raul disse, o nosso programa está à disposição. Estamos até estudando, né, Raul, um possível quadro aqui da Central Única dos Trabalhadores, aqui no canal do Trabalhador, onde vocês vão poder acompanhar várias demandas de várias categorias. Então, boa sorte para você, boa sorte, Douglas. Eu tenho certeza que esse mandato será um grande mandato, não apenas a serviço dos trabalhadores, mas a serviço do povo do Distrito Federal. Posso fazer uma brincadeira para encerrar o quadro? Claro. Eu falo o que penso e sinto, sabe muito bem que eu não minto quem o meu verso analisa. Eu sempre fui idealista e para defender esses sindicalistas, eu visto da CUT a camisa, com essa aparência jovial do movimento sindical, baluarte, rumo e baliza. Eu digo, falo e repito, e se o Rodrigo não entender o grito, é de homens como o Rodrigo Brito que o nosso Brasil precisa. Beleza. Intervalo comercial e voltamos em seguida. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Hoje estamos recebendo aqui Jovan Sardinha da Costa, diretor financeiro do Sintect, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal. Bom dia, Jovan. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jovan. Seja bem-vindo ao nosso programa. Então, Jovan, o Sintect é o sindicato que representa todos os servidores dos Correios, né? E me parece que o Sintect está no processo de renovação da sua database. Como é que está essa questão da campanha salarial, Jovan? Pois então, a gente está agora na próxima semana fazendo o nosso encontro nacional, onde iremos nos reunir no Congresso, em Fortaleza, onde haverá todos os sindicatos, suas regiões, e discutindo todas as propostas, fazendo a temática das dificuldades que a gente vive nos Correios e a campanha salarial, onde colocaremos também como uma das questões principais a contratação e as condições de trabalho, para que possa ser melhorado. É importante ficar claro, então quer dizer que o sindicato negocia com todos os sindicatos uma negociação a nível nacional, não é isso? Isso. É a nossa data base, que é em agosto, e nós nos reuniremos agora em junho para discutirmos toda essa conjuntura e as questões salariais da nossa campanha salarial do... Os servidores até fizeram, no dia 31/5, uma paralisação, por melhores condições de trabalho e outras reivindicações. Como que estão as condições de trabalho da categoria? Isso, pois então, a gente fez essa paralisação no dia 31, chamando um alerta para a empresa, para o governo federal, exclusivamente no Ministério das Comunicações, e também no planejamento, que é quem dá o aval e dá assinatura para novas contratações. Então, Jovan, nós tivemos no ano passado uma greve dos Correios, onde foi uma greve que causou muitos transtornos em função de falta de correspondência, contas, Existe o risco, então, caso a empresa não faça uma proposta, de novamente a gente ter a possibilidade de uma nova greve dos Correios? Isso, claro. Claro que a greve é o último instrumento, dentro de uma negociação. A gente vai fazer todo o processo de negociações, desde agora a elaboração das propostas, onde é entregue em julho para a empresa. Aí a gente espera, a partir de agosto, uma contraproposta para ser levada para os trabalhadores e esperamos que nesse ano seja algo diferente, que a empresa, o próprio governo federal... Que não chega ao extremo de uma greve, que é
a questão final, dentro de uma negociação que a gente menos quer e espera que não aconteça, né? E como que está a situação da terceirização? Pois é, nós temos algumas empresas que prestam serviço de terceirização, né? Mas esse serviço de terceirização tem demonstrado dentro dos Correios para nós trabalhadores que não é a forma correta, não é a solução que nós precisamos trabalhadores. Nós precisamos de contratação para que esses trabalhadores venham com a sua estabilidade, com toda a motivação para executar um trabalho onde o trabalho dos profissionais já são feitos, e onde houve essa experiência da terceirização e ela não tem sido muito boa para nós trabalhadores. O contrato desses terceirizados é de 3 meses, prorrogável por mais 3, quer dizer, ele já entra numa instabilidade, sabendo que não vai ficar muito tempo dentro da empresa e também não tem muita motivação. Quando ele começa a aprender o serviço de Correios, termina-se o contrato. Fora que ao invés de estar terceirizando, poderia estar fazendo novos concursos para ter novas contratações, né? Sem contar que você falar, né, Carla, que o carteiro, de certa forma, é uma profissão de risco, né? Transporta valores, tem a questão dos cachorros também, que a gente sempre sabe. Quem está de bicicleta ali, os cachorros vão atrás, né? Isso, ele sofre muito, né? Não pode esquecer, chuva, porque as condições não são fáceis, sem contar que a população está crescendo cada vez mais, os setores estão expandindo, as cidades estão se emendando, né? Então, assim, a falta de trabalhadores está provocando até mesmo para que não chegue às correspondências dos cidadãos, né? Porque eu mesmo, várias vezes eu passo raiva, né? Que eu fico esperando chegar e não chega. E a gente, sem querer, acaba culpando os carteiros. E a culpa não são dos carteiros. A culpa é que a demanda é demais, a demanda de trabalho é demais e não tem trabalhadores. Os trabalhadores são de menos, né? Exato. E isso tem levado os trabalhadores à doença do estresse, da depressão. E acaba o trabalhador ficando desanimado, triste, da forma como hoje ele recebe, às vezes, a população. Então, esse papel que a gente fez de entregar essa carta, foram 100 mil panfletos que a gente fez, entregando na rodoviária, justamente esclarecendo a população que ele não é o culpado de tudo isso. A culpa não é de vocês, né? Dentro dos Correios. E pedindo a solidariedade e até mesmo a pressão da sociedade para que a empresa, os Correios, volte a ser aquela empresa de grande respeito da população e seus trabalhadores. De referência, né? De referência, seus trabalhadores. Fala um pouquinho para a gente sobre o Sintético, que parece que vocês assumiram há pouco tempo também. Né? Isso. Eu acompanhei o processo eleitoral, parece que a Amanda, que está presidindo o sindicato, que é uma companheira de luta, carteira, lá do Guará. Né? E como é que está hoje, quais são as perspectivas do Sintec, não só para a campanha salarial, mas para toda essa política de valorização da companheirada, dos carteiros, né? Como é que está um pouco esse planejamento do Sintec? Sim, exatamente. A gente assumiu o sindicato tem 1 ano, estamos 1 ano na gestão, encontramos muita dificuldade porque pegamos, no primeiro momento, participando de uma greve muito grande, 28 dias, de lá teve vários prejuízos e estamos em sintonia com o trabalhador, tentando valorizar, voltar que a empresa cresça. Nosso papel como entidade sindical não é simplesmente denegrir a imagem da nossa empresa. Pelo contrário, nós queremos com isso valorizar o trabalhador e, consequentemente, valorizar o papel da empresa, chamando para isso, para que possa realmente a sociedade como um todo voltar a sentir essa grande empresa que é os Correios, de valorização. Eu tenho certeza, viu, Giovana, que nós, Carla, temos muito orgulho hoje dos carteiros, né? É um trabalho social e eu acho que a população tem que abraçar, porque a campanha salarial do Sintec não é uma campanha só dos cooperadores, é uma campanha de todo mundo, porque os Correios têm um papel fundamental na questão social do nosso país. Então, Giovana, as condições de trabalho são cada vez mais precárias, né? O que está faltando? Equipamento? O que é? Isso, o que a gente pede dos Correios, da sua administração central, juntamente com o governo federal, é que invista em equipamentos de modernização, onde haja o processo de triagem, que possa tirar uma parte dela, investir em mecanização, onde os trabalhadores possam ter mais rapidez na triagem, também, consequentemente, também em equipamentos como os equipamentos de proteção individual dos carteiros, os motoqueiros, os motoristas,
né, o protetor solar, que nesse período de sol sofre muito, né, com queimações, e ele ajuda, né, na proteção da sua pele, e muitas vezes falta isso nas unidades de trabalho. Também pedimos, né, segurança dentro das agências, né, do Banco Postal, onde depois de haver um contrato com o Banco do Brasil, né, aumentou o número de clientes, né, e com isso também a empresa não se preocupou em investir na segurança, em equipamentos como a porta giratória, né, como seguranças, né, os próprios vigilantes, né, muitas dessas agências não têm, né, essa figura do vigilante. Então, tudo isso gera uma certa insegurança para os trabalhadores dentro das agências, né, além também dos motoqueiros que sofrem, né, também muitas vezes com acidentes, né, com a preocupação de andar, né, com mais uma rapidez na entrega. Maior, né, para poder entregar. Eu não diria até cartas, acima da velocidade, mas a preocupação, o estresse em si, né, de entregar suas encomendas em dias. Porque tem prazo, né? Tem um prazo, né, como o SEDEX, e muitas vezes acaba sofrendo acidentes de trânsito. Né. Então, nós pedimos que haja, né, uma atenção maior por parte, né, do Correios, como também do governo federal, né, para que possa investir em meios para que a gente possa trabalhar com mais segurança, com mais qualidade e prestar um serviço que a população possa ter mais rapidez nas suas encomendas, suas correspondências em casa. Fica aí o apelo para a população, né, para poder compreender um pouco mais os nossos carteiros pelos atrasos, ao Ministério da Comunicação, né, para atender as reivindicações de todos esses trabalhadores que estão lutando aí dia após dia no sol, para poder atender toda a comunidade, e ao Ministério do Planejamento, né, que contrate mais funcionários, porque está faltando muitos funcionários para poder atender a demanda dos trabalhadores. E muito obrigada, viu, que realmente possa dar tudo certo, que seja atendida todas as reivindicações. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de a gente estar, né, falando com a sociedade, né, também para que todos possam entender, né, as dificuldades que hoje vive o trabalhador dos Correios, não só o carteiro, como também o operador de triagem, ao qual eu faço parte, ao motorista, ao atendente. A gente, enfim, pede uma atenção maior para que a gente possa voltar àquela mesma empresa, né, do maior nível de respeito, né, para poder prestar um excelente trabalho à população do nosso Brasil. Então, em nome do Canal Trabalhador, né, Carla, muito obrigado, e dizer para vocês que tão logo comece o processo da negociação, nós estamos à disposição para divulgar aqui no Canal do Trabalhador para toda a população como anda o processo das negociações. Então, sucesso e parabéns à nova diretoria do Sintect. Obrigado. Parabéns. E o Canal Trabalhador vai a um breve intervalo, não saia daí, que ele volta já já. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Conosco hoje nos estúdios Zé Silveira de Araújo, presidente da ACATE, Associação de Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, e o presidente do Sindicato da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, Jomar Mendes Gaspari. Falei correto, presidente? Perfeito. Bom dia a ambos, bem-vindos. Bom dia, doutor Raul. Bom dia, Carla. Bom dia, presidente. Bom dia, Jomar. Muito Bom dia, obrigado presidente pela sua Ezio. atenção. Foi editada no ano passado, no Distrito Federal, a Lei 4.717, a qual unificou 3 cargos no âmbito da Secretaria de Fazenda e Receita do DF. O cargo de auditor tributário, fiscal tributário e agente fiscal tributário em único cargo. O cargo de auditor fiscal da Receita. É isso? Correto. Essa lei foi questionada pela FEBRAFIT perante o Supremo Tribunal Federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Professor Ezio, como é que anda essa DIN lá no Supremo? Era o que nós já esperávamos, né, doutor Raul, é que ela fosse realmente questionada,
porque tanto a CAT, a associação, quanto o sindicato, a gente não quer que fique pedra sobre pedra, a gente quer que seja esclarecido, né, que realmente esse problema que já deveria ter sido encarado pelo Distrito Federal há muitos anos, como vem acontecendo em todas as outras unidades da Federação e na própria Receita Federal, né, finalmente o governo resolveu encarar esse problema de frente, né, editar essa lei, né, que vem a solucionar uma série de problemas para o Distrito Federal, né, e para a administração tributária de uma forma geral. Né, a existência de 3 cargos muito semelhantes entre si. Muito semelhantes, com basicamente as mesmas atribuições, trabalhando com a fiscalização, a arrecadação e o lançamento dos mesmos impostos. Né? A nossa lei orgânica do Distrito Federal é bem clara, lá no seu artigo 31, quando fala que os tributos, né, do Distrito Federal devem ser lançados, fiscalizados e arrecadados pela carreira de auditoria tributária. E a carreira de auditoria tributária, antes do advento dessa lei, né, ela era formada por esses 3 cargos que exerciam essas funções de arrecadar, fiscalizar, né, e lançar todos os tributos do Distrito Federal. E a existência de 3 cargos, né, gera conflitos, né, gera vaidades dentro da Secretaria de Fazenda, e isso acarreta prejuízos para o Estado. Né? E assim como estava acontecendo em muitos outros estados, hoje das 27 unidades, 23 já possuem um cargo só, a própria Receita Federal fez a unificação, criou a Super Receita, né? O Distrito Federal resolveu, de uma vez por todas, dar um basta nisso. A lei anterior a essa, que era a Lei 33, ela estava em desacordo com a nossa própria Constituição, com a nossa lei orgânica do Distrito Federal. E essa conflito com a própria realidade. Exatamente. Né? Essa lei veio a corrigir isso, né, para poder harmonizar a carreira, modernizar a administração tributária e a gente poder dar melhores resultados para a sociedade do Distrito Federal. E quais são as reais implicações que teve tanto para o servidor quanto para o GDF com a aplicação dessa nova lei? Veja bem, as implicações, né, ao entender da associação, e creio eu também do sindicato, são todas positivas. Né? Hoje a administração possui, né, uma mão de obra mais enxuta, né, em que você pode utilizar, alocar os recursos humanos em qualquer projeto de governo. Né? Antes, em função, tá, da existência de 3 cargos, que apesar de possuírem as atribuições para fiscalizarem todos os tributos, era segmentado por setores que engessavam a própria administração. Né? Hoje, com um cargo só, né, auditor fiscal da Receita, ela pode utilizar, alocar esses recursos humanos em qualquer setor. Então, para a administração, né, isso implica em uma melhor condição de administrar os recursos humanos. Mas para o servidor houve algum problema, porque são 3 cargos, eram 3 cargos, né, diferentes, mas ao mesmo tempo no qual eles teriam a mesma atribuição, né? E aí com a unificação dos cargos, um não se sentiu rejeitado, ou melhor ou pior do que o outro? Não houve essa situação em caso algum. O problema que aconteceu é que os antigos auditores tributários, um número reduzido deles, não aceitavam essa unificação. Eles entendiam que essa unificação fere o artigo 37 da Constituição do concurso público e que isso não poderia ser validado desta forma. O governo do Distrito Federal, analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as decisões em diversos estados, resolveu tomar essa decisão corajosa de resolver. Todos nós sabíamos que ia ser difícil, que ia ter uma oposição muito grande, mas uma oposição que só bate numa tecla, né? Uma oposição de uma nota só. E nós temos, ao favor da lei, primeiro a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e depois pareceres de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que respaldam toda essa operação. Então, enquanto eles batem numa tecla superada, porque a Constituição de 88, ela sofreu algumas reformas fundamentais. E nós temos na própria Constituição um artigo, que é o 41, que combinado com o 37 do concurso público, permite essa reorganização. Porque o legislador, quando criou a Constituição, quando fez a lei, ele tentou
não congelar, não dificultar o trabalho da administração pública. Então, o artigo 41 dá a condição do governo se reorganizar. Hoje nós temos técnicas e tecnologias que fizeram com que o trabalho do ser humano mudou totalmente, certo? Mudou totalmente. Então, o Estado não pode ficar com cargos e com atividades que antigamente eram necessárias e que hoje não são mais. Quer dizer, o Estado tem que otimizar para aproveitar o melhor recurso público e, com isso, obter o maior resultado para a população. Porque o que a população quer é o resultado final do tributo. É saúde, educação, transporte, segurança, moradia e felicidade. Nós tivemos alguns exemplos, e eu lembro agora de imediato, no Ministério do Trabalho, nós tínhamos o cargo de médico do trabalho, fiscal do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Isso tudo foi unificado num cargo único de auditor fiscal do trabalho. Aí as especialidades, medicina do trabalho, segurança do trabalho, direito do trabalho, por aí vai. Foi uma experiência magnífica que deu certo lá. Uma experiência negativa aqui no Distrito Federal, os papiloscopistas da Polícia Civil conseguiram aprovar uma lei local também, onde eles passaram a ter a nomenclatura de perito papiloscopista. E os peritos entraram com uma DIN no Supremo e obtiveram uma liminar suspendendo a eficácia da lei. No caso dos papiloscopistas, o que ocorre? Houve várias nulidades processuais, inclusive implicando aí em processos criminais em que pessoas haviam sido condenadas em primeira e segunda instância e o processo foi anulado no STJ porque o laudo foi assinado por um papiloscopista. Como ele não tem a nomenclatura de perito, o laudo foi inválido, né? Eu pergunto agora ao Jomar, no âmbito do DF aqui, da Receita, houve alguma nulidade de auto de infração pela ausência da assinatura de um fiscal ou de um auditor? Aqui houve, mas o que aconteceu é uma interpretação que havia no primeiro grau, né, no recurso de primeiro grau. Alguns colegas entendiam que o fiscal não poderia fazer algumas atividades que foram feitas. Mas o nosso tribunal, em diversos casos, se manifestou favorável à aplicação da legislação pelo fiscal. Então, isso tudo gerava um transtorno muito grande para a administração. Desnecessário, né? Desnecessário, totalmente desnecessário. Que a lei agora corrige tudo isso. A lei agora corrigiu tudo isso. Agora todos têm a mesma atribuição, todos podem ser utilizados de forma idêntica e criou-se uma carreira muito melhor do que existia antigamente. Antigamente o auditor entrava no cargo inicial e em 3 anos estava no cargo final. Ou seja, não tinha a menor motivação para continuar. Hoje nós temos mais de 15 posições que a pessoa vai ter que assumir. Então vai ser feita uma carreira e realmente é o que interessa para o Estado, que o servidor tenha interesse em progredir, em avançar e continuar. Essa ação direta no Supremo, autor é Febrafite. Ré, o Distrito Federal, Câmara Legislativa, e nós temos várias entidades adentrando como amicus curiae, né? Como é que está o placar? Quem está de um lado, quem está do outro do balcão aí? Na verdade, hoje tem a Febrafite como autora, né? A gente tem o Sinafite, né, como principal defensor, né? Entrou já como amicus curiae para apresentar todos os pareceres, todas as fundamentações que possam auxiliar os ministros, né? O Supremo não concedeu liminar, né? Não. Então a lei está em plena eficácia, né? E, além do Sinafite, né, já ingressaram, né, o Sindifisco Nacional, né, que é o Sindicato dos Auditores da Receita Federal, a AFIT, que é uma associação aqui do Distrito Federal, né, composta somente por ex-auditores tributários, e o Sindifisco, né, que também é um outro sindicato composto somente por ex-auditores tributários, né, e estão ingressando com um pedido também, requerendo um amicus curiae, a ACAT, né, a Associação da Carreira de Auditoria Tributária, que compõe os 3 ex-cargos, né, e uma outra associação que é de fiscais tributários que ingressaram no concurso de 2001, também para a defesa dessa lei, né, para trazer argumentos e subsídios, né, em prol dessa lei. Boa sorte aos senhores, boa sorte ao sindicato, à associação, e que a decisão do Supremo seja melhor para o Distrito Federal e para a nossa população tão sofrida e tão carente de bons serviços, né? Com certeza vai ser a melhor. Obrigado, Ézio, obrigado, Gilmar, pela entrevista. Obrigada. Canal Trabalhador, uma tribuna sempre aberta para trazer as suas ideias, os seus pleitos
a sua pauta de reivindicações. Obrigado a vocês pelo espaço e parabéns pelo brilhante trabalho que está sendo feito. Muito obrigada, presidentes. Tanto um quanto o outro, eu sei que a luta, ela continua, ela não para, né? E que seja a favor de todos, né? Inclusive da população que somos nós, né? Que fazemos parte dela. E os demais servidores públicos, que hoje estão sem poder ter aumento porque nós estamos no limite prudencial da Receita. É verdade. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta com o Canal Trabalhador. E eu vou conversar agora com Raimundo Luiz de Oliveira, presidente do Sindinações, Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Embaixadas, Consulados e Organismos Internacionais. Bom dia, Raimundo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Raimundo. Bom dia, Carla. Deixa eu te perguntar, as demandas trabalhistas que existem contra as embaixadas, consulados e organismos internacionais são muitas, né? Pois nem sempre estes cumprem com as nossas leis trabalhistas, aproveitando da subordinação dos empregados para deixar de assegurar com seus direitos básicos. Dentre eles, a assinatura da carteira de trabalho, os recolhimentos para o INSS e outras contribuições que são devidas. O que fazer? O que nós temos feito... o Sindinações, desde quando foi fundado em 1997, nós já fizemos denúncia no Ministério Público do Trabalho, em tudo quanto é órgão, fizemos denúncias para tentar regularizar a situação. É claro que as coisas melhoraram um pouco. Isso, na época nós fundamos o sindicato, mais de 80% desses trabalhadores não tinham direito nenhum trabalhista. Hoje, se inverteu. Hoje, mais de 80% já tem direito trabalhista, tem carteira assinada, FGTS, INSS. Tem alguns problemas ainda relacionados com o direito trabalhista retroativo. Então, como aconteceu? Desde 2000 para cá, muitas embaixadas passaram a assinar carteira, recolher todos os direitos trabalhistas do empregado, só que tem pessoas que tinham, na época, 20 anos, 30 anos de serviço e não reconheceram o tempo retroativo. Então, quando essas pessoas saem dessas embaixadas, estão entrando com ação na justiça e ganham. As embaixadas não têm imunidade de jurisdição, mas infelizmente tem ainda a imunidade de execução. É muito difícil alguém penhorar um bem, ganha, mas não leva. Então é claro que tem algumas embaixadas que até abrem mão da imunidade. O Brasil faz isso lá fora, as embaixadas brasileiras têm feito isso lá fora, abrindo mão da imunidade. Eles podem renunciar à imunidade e tentar se defender. Raimundo, Brasília, pelo fato de ser a capital, cedia um grande número de embaixadas. Qual é a legislação que as embaixadas seguem para esses funcionários? A legislação essa trabalhista e previdenciária. É a legislação do país de origem ou é a legislação nossa aqui do Brasil? A legislação brasileira, porque tem uma convenção de Viena de 1961, que lá no artigo 22 fala que eles têm a obrigação de cumprir com a legislação local. Isso tanto relação trabalhista, direito ao FGTS, essas coisas, e também previdenciária, que é no artigo 33 da mesma convenção, e, inclusive no artigo 41 fala que as pessoas que gozam desses privilégios de imunidade deverão respeitar os regulamentos e as leis do Estado acreditado, que o caso é o Brasil. Então, não tem dúvida nenhuma, essas embaixadas e consulado, tem duas convenções, tem a convenção da embaixada, da missão diplomática, que seria embaixada, e consulados, que é de 1963, na realidade o texto é o mesmo, então mudou só o ano da convenção. E o Brasil é signatário dessas convenções desde 1965. Raimundo, sempre passou uma imagem para a gente que o território da embaixada é um território do país de origem, né? Como é que é essa relação hoje, do ponto de vista do sindicato, dentro desses locais, tendo em vista que você mesmo disse que são culturas diferentes, né? Do ponto de vista do direito trabalhista, quais são hoje as principais demandas desses funcionários que trabalham nas embaixadas, Raimundo? Na realidade, eu acho que é até uma lenda dizer que aquele território
Isso, inclusive, infelizmente, até advogado, até juiz pensa assim. Sempre passou essa imagem assim. para a gente, né? Mas se fosse fazer um estudo em cima disso, não é um território estrangeiro, é claro. Acho que é um território estrangeiro. Nós não podemos entrar numa embaixada sem autorização do embaixador. Que nem a Polícia Federal entra, mas isso já... Em outros países não pensam assim. Em alguns países já aconteceu invadir a embaixada. No Brasil ainda tem essa cultura. Diz, não, embaixada... É mais restrito, né? É restrito, não, ninguém pode entrar. Aí o que acontece? Aí vem a imunidade de execução, que é quando ganha e não leva. Porque você não pode entrar numa embaixada para pegar um carro, um bem da embaixada, porque diz que tem imunidade. Aí tem essa imunidade. Infelizmente, essa Convenção de Viena diz que os bens, os móveis, veículos da embaixada é impenhorável. Tem um artigo da Convenção de Viena que fala isso, e com isso tem esse pensamento que ali é um território estrangeiro. Mas muitas embaixadas pagam aluguel em uma residência. E, presidente, em abril deste ano, o Cid Nações ele foi o Supremo Federal, né? E, na oportunidade, entregou um memorial, no qual salienta a responsabilidade solidária da União nos contratos do PNUD. E o que aconteceu de acordo com esse memorial? Porque, assim, a dificuldade está sendo grande, cada vez mais, quanto mais vocês pedem, a dificuldade vai aumentando. Então, assim, como que foi feito? O que aconteceu depois da entrega deste memorial? O que acontece? Nós entregamos um memorial para a ministra Carmen Lúcia. O que acontece? Tem dos mais de 1.000 processos contra o PNUD, o sistema PNUD, que aí onde abrange o Unesco e outros organismos internacionais, apenas 2 processos foi julgado pelo TST como os organismos internacionais têm a imunidade absoluta. E aí agora está indo para o Supremo. E quem está com esse processo é a ministra Carmen Lúcia, está com um, e a outra a ministra Rosa Maria Weber, acho que é isso. Então nós estamos pedindo, inclusive, uma reunião também com a ministra Rosa Maria. E aí a gente levou um memorial, falando dos problemas do trabalhador, que na realidade é o seguinte, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é ligado ao programa, na realidade é a ONU, eles têm uma parceria técnica internacional com o Brasil, só que as coisas avançou tantos trabalhadores, que hoje já é considerado uma empresa terceirizada. Então, são pessoas... intermediários, né? Então o que acontece? Você vai no Ministério da Saúde, tem salas e salas, um anexo do Ministério da Saúde, tudo é gente trabalhando por projeto de organismos internacionais. Então poderia ali ser concursado, né, concursado funcionário público, o cara não tem carteira assinada, não tem FGTS, não tem direito nenhum. E pior, essas pessoas, eles têm uma forma de contrato que a única reivindicação dessas pessoas são apenas renovar o contrato, que são... Eles trabalham por tempo indeterminado, né? Não tem... É por tempo determinado. Eles colocam que são temporários, só que temporário que o cara tem 20 anos lá. É o temporário só contínuo, né? Porque não para, né? Então, o que o pessoal quer? Essas pessoas têm até medo de reclamar os direitos trabalhistas porque não renovam o contrato. Se souber que eles falam alguma coisa para o sindicato, no Ministério do Trabalho, não renova o contrato e fica sem nada. Então o cara sai sem FGTS, sem INSS, não tem direito de seguro-desemprego. Então são pessoas que imaginam, olha, se você ligar lá no PNUD, eles vão passar para uma pessoa, que o cara que é o coordenador do projeto, tem um salário aí de seus 20 mil reais, 15 mil, sei lá, vai dizer, não, que está tudo ótimo, está tudo ok, ninguém reclama. Mas por trás disso tem secretária, tem motorista, muitas pessoas que ganham lá 2 mil reais, 3 mil reais. Verdade é outra. A verdade é outra. Então, quando a imprensa, tem uma blindagem, inclusive, da imprensa, com relação a esses projetos. São milhões de dinheiro do governo brasileiro. Não é dinheiro do governo estrangeiro, não, é o governo brasileiro, de projeto que poderia, desviando função que poderia hoje ser funcionário público, e não. Então, Raimundo, em nome do Canal do Trabalhador, né, a gente quer agradecer a presença, deixar aqui o programa à disposição do Cid Nações, dizer inclusive para os funcionários de embaixada que tenham dúvida que procure o Cid Nações, né, que com certeza vocês têm feito um excelente trabalho na defesa desses trabalhadores. É verdade, muito obrigada. Eu sei que a dificuldade é grande, infelizmente não só nessa área, assim como todas as áreas, né? Mas só que nós estamos ainda na luta, né? Para ver se melhora, se o governo ajuda, se o governo apoia. E estamos aqui torcendo para que dê tudo certo. A gente tem uma grande esperança que um dia as coisas mudam. E hoje já tem embaixada que é um exemplo de empregador. Isso aí para deixar claro. Pagou todo o direito trabalhista retroativo. São poucos, a minoria, mas eu acho que... Mas está começando, né? Um dia a gente vai estar lá. Eu quero agradecer o espaço e dizer que nós estamos, qualquer hora, se precisar, estamos aqui. Ok. Muito obrigada.
Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos de volta e agora, Canal do Trabalhador Responde. Quem vai nos ajudar hoje é o Dr. Leonardo Chagas. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia. A pergunta de hoje é do Diego, onde ele diz: acumulo 2 cargos de técnico em enfermagem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Semana passada, me foi concedido prazo para optar por um deles, em virtude de ter extrapolado o limite de 60 horas semanais, estabelecido pelo Tribunal de Contas no DF. Está correta essa determinação, doutor? Veja só, Carla, essa situação que foi relatada na pergunta do telespectador, ela é recorrente nos tribunais brasileiros. O que tem acontecido? Na verdade, a acumulação de cargo público ela é a exceção na Constituição Federal do Brasil. A regra é que é proibido. Mas existem algumas exceções. No caso dele, pelo cargo que ele desempenha, ele está, numa delas, enquadrado como cargos exclusivos de profissionais da saúde. Agora, qual que é o dilema nesse caso? Alguns tribunais de contas do Brasil, e não só o do DF, como o de São Paulo e de outros estados, têm determinado regras que limitam as horas para que esse servidor possa trabalhar semanal. Ou seja, eles entendem que acima de 60 horas por semana, ele vai acabar se desgastando demais e pode acabar até prejudicando o seu trabalho. Qual que é a resolução dada pelas cortes brasileiras? Uma vez que a regra foi pontualmente estabelecida pela Constituição, nenhum tribunal, e mesmo normativo que seja proveniente das secretarias ou do governo do Distrito Federal, poderia limitar o número de horas. Até porque esse trabalhador vai ter seu desempenho aferido pela sua avaliação anual feita pelo próprio órgão. Então, o Tribunal de Contas aí, ele extrapolou a sua competência e, no meu ver, e estou aqui sendo acompanhado pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão aí ela deve ser reformada. Então ela não deve interferir no caso das 60 horas semanais? Não, ele não deve optar por nenhum dos cargos, ele deve continuar acumulando os cargos, porque não existe um limite claro e específico na Constituição de horas que ele pode acumular 2 cargos. É complicado, né? Não é fácil. Vamos para a segunda pergunta, que é do Nazareno, onde ele diz: doutor, venho sofrendo reiteradas perseguições em meu trabalho, atraso propositais no salário e desvio de função. Ele não quer pedir demissão, para não perder os direitos garantidos na demissão sem justa causa. O que ele pode fazer? Bem, senhor Nazareno, felizmente a CLT já previa isso em seus artigos. Então, dentro do corpo da CLT, a gente tem uma previsão da rescisão indireta. O que seria isso? Assim como o empregador pode rescindir um contrato de trabalho quando o trabalhador descumpre alguma das cláusulas do seu contrato de trabalho, o empregado também pode opor essa ação em desfavor do empregador. Ou seja, se o empregador comete faltas ali no dia a dia, seja atrasando o salário dele, seja desviando da função que ele inicialmente foi contratado, e outras várias, desacatando, desrespeitando no ambiente de trabalho, ele pode pedir a rescisão indireta, que vai ter os mesmos efeitos daquela rescisão sem justa causa, garantindo inclusive todos os depósitos da integralidade do FGTS e as contribuições do INSS do trabalhador, né? Então ele tem o mesmo direito como se fosse ao contrário, né? Exatamente. Isso é histórico e é a proteção que a nossa CLT confere diante das várias arbitrariedades que podem acontecer no ambiente de trabalho. Não é comum, mas existe a previsão dentro da CLT. Pois é, coitado dos nazarenos, né, que está tendo essa perseguição aí no ambiente de trabalho, porque não é fácil. Deve procurar amparo né? do Poder Judiciário. Deve procurar, o quanto né? antes. Então tá, espero que a pergunta tanto do Nazareno quanto do Diego tenha sido respondida. E o Canal Trabalhador fica por aqui, espero vocês no próximo domingo. Até lá!